Olá pessoal, eu sou Aline Dias e como toda terça-feira, hoje é dia de entrevista com o vampiro aqui no canal. E hoje vamos conversar sobre o 5º episódio da primeira temporada de entrevista com o vampiro. Mas antes, não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. No episódio 4, nós vimos a chegada da Cláudia, né? A transformação dela foi o episódio dela que eu adorei. E vimos, né, que ela acabou matando seu crush, o Charlie. E isso sim, vamos dizer, causou uma revolta muito grande nela, porque ela não queria ter matado o Charlie e o Lestat ninguém merece, né? Ele sádico como sempre, fez ela queimar e ficar olhando o próprio corpo do Charlie ali naquele incinerador e tudo mais, foi terrível. E ela começou a fazer várias mortes nesse episódio. Então o Louis estava achando que ela estava ali trancadinha no seu caixão, sabe? Vamos dizer assim, fazendo uma grevezinha de fome. Então ele pegava pombos e colocava no quarto dela para ela poder se alimentar de vez em quando, né? Tadinho, super iludido o Louis. E o Lestat falou para ele, né, que lógico que ela não tava, que ela saía às noites e fazia as suas refeições, sim. Mas o Louis não tava acreditando. Então o Lestat foi lá, arrancou, né, a parte de cima do caixão lá da Cláudia e eles só viram o diário da Cláudia ali dentro do caixão. E aí, né, o Lestat começou a ler em voz alta e depois o Louis começou a ler. E aí viu que ela estava matando várias pessoas. Então quando ela chegou, eles começaram a reclamar com ela. Afinal, o que ela estava fazendo com os corpos? Porque poderia comprometê-los, né? Afinal, né, ela estava fazendo por conta própria, sem avisar eles e tudo mais. E ela, além de estar matando e tá fazendo uma listinha, né, com as últimas palavras, né, dos mortos, ela tava também pegando alguns souvenirs, né, um pedaço de dedo, né, pedaço de pé, até um seio, ela tirou. E aí, né, ela foi colocar no Bale, né, me lembrou muito The Originals, afinal ali a história é em New Orleans, né, a gente fala em New Orleans, eu lembro de The Originals e isso me remeteu muito, né, The Bay, onde estavam os lobisomens da Hayley, né, então me lembrou muito, né, então ela enterrava os corpos ali, né, mas aí os corpos foram achados, né, quando chove e tal, acontece isso, e aí acharam só 56 corpos, só, né, porque a Cláudia, ela foi muito cautelosa, né, e tal, e aí, né, eles que já estavam, assim, brigados com ela, acabaram descobrindo, né, e tal, de tudo isso, quando eles chegam em casa, depois de tentarem conversar, né, com aquele político do Bigodon, que ficava junto com aquele outro racista que o Louis matou, eles chegaram em casa e já tinham policiais revistando a casa, né, e a Cláudia meio que bêbada, né, então a gente vê a Cláudia correndo pro quarto dela, e o Louis e o Lestat não sabendo o que fazer, porque os policiais estavam ali revistando a casa, então ela correu pro quarto, porque dentro do quarto que ela guardava, então a gente foi vendo ela guardando os seus souvenirs, vamos dizer assim, né, ainda dentro do armário tinha um corpo de uma pessoa que ainda não estava morta, né, essa menina, né, realmente ela precisava de limites, né, Cláudia, eu te entendo que você tá triste, magoada, cheia de rancor no teu coração, mas tá exagerando um pouquinho, querida, né? Então a polícia começou a entrar e tal, aí entraram no quarto dela e ela fingiu que estava se trocando e tal, então o policial saiu, não achou o corpo, mas eles acharam um incinerador, né, do Louis e do Lestat, que eles falaram que eles, né, vendem incineradores, que tá ali porque eles fazem, né, a demonstração e tal, lógico que o policial, né, não aceitou muito, e aí eles quiseram ameaçar o policial, e aí ele falou, né, que eles não podiam deixar uma criança bebendo e tudo mais, então no final ficou por isso mesmo, né, e eles ficaram sendo vigiados. E aí rolou uma briga épica, né, ali entre eles, porque eles estavam sendo, né, investigados agora, iam ser, assim, monitorados pela polícia por causa das ações da Cláudia. E aí a Cláudia, né, reclamou com o Louis, porque ele transformou ela naquilo, né, que ela falou que ela se lembra que porque ele não levou ela para um hospital, ela ainda estava respirando, né, então ela falou assim na cara dele, né, que ele poderia ter tentado outra coisa, assim, ser transformá-la naquilo, que aquilo foi decisão
dele. E ele não teve palavras para refutar, né? E ela foi embora, foi viver a vida dela, saiu da casa e o Louis entrou numa deprê horrorosa, né? Então voltamos nesse episódio a ter a narração do Louis, né? O Louis contando tudo para o Daniel. Não era mais o Daniel lendo os diários da Cláudia. Então, assim, mudou muito, né, o andamento do episódio, porque agora voltamos, né, a um episódio do Louis, né, na perspectiva do Louis, né? Ele contando a história. Não mais a Cláudia contando a história, como foi no outro episódio, né? Então ali a gente viu muito mais, assim, o Louis preocupado com ela, procurando ela, querendo perdão dela, não conseguindo, o Lestat pé da vida, porque o Louis não dava mais atenção a ele, só ficava chorando, lendo, procurando a Cláudia e tudo mais. Então a gente vê ali o sofrimento do Louis, né? Afinal, ele considera a Cláudia a sua filha e estava preocupado com ela, enquanto o Lestat não, né? Lestat... ninguém merece. Então, nesse episódio, ele tava que tava, né? E aí a gente viu que a Cláudia foi fazer, que ela passou anos, né, fora e tal. E aí ela acabou indo para uma universidade para procurar livros e na bibliotecas, até que um belo dia ela acabou se encontrando com outro vampiro, o Bruce. E aí, coitada, aqui ela acabou se dando mal. A princípio, ela gostou ali da companhia do Bruce, conversou com ele contou como foi criado por um cara tipo europeu. Será que foi o Lestat também que criou ele? Fica a dúvida, né? Mas ele não falou o nome do Lestat. E aí, né, a gente vê que o cara abusou da Cláudia. Essa foi forte. A gente não viu, né, a gente só vê ele quebrando a perna dela, jogando ela no chão, indo pra cima dela, que as páginas do diário foram arrancadas, obviamente pelo Louis, que disse que não iria expor a Cláudia, né, e tal, e ele ficou muito nervoso, né, com aquilo, então até fez a mão do Daniel ficar tremendo, né, porque ele começou a confrontar o Louis do que aconteceu, pra poder saber, que ele queria saber, pelo que a Cláudia passou, o que ela sentiu, e não tinha ali porque ele arrancou, então tivemos aquele embate, o Louis continuou dali, e a gente sabe, né, o que aconteceu, né, o vampiro não ia só pular em cima dela pra nada, né, afinal ela não é uma humana que ele vai beber sangue e matar, não, ela é uma vampira, né, então... A Cláudia começou, né, a vigiar o Louis, né, ela ficou com saudade do Louis, e aí a gente vê também outra cena que foi de partir o coração, que a Grace chama o Louis até o cemitério, a irmã, né, do Louis, e mostra que ela fez uma lápide ali pra ele, como se ele tivesse morrido, porque ele não é nem de perto irmão dela, né, aquilo foi duro, foi pesado, doeu até em mim, e a gente viu o quanto o Louis ficou triste, porque ele amava muito a sua irmã, né, ele não pediu pra virar um vampiro, né, e a irmã dele não entende nem um pouco porque ele que tá passando. Ela vai pra outro lugar, ali, lógico, pra Boston, se eu não me engano, né, com o marido, e tipo, ela disse, olha, você morreu, você não é o meu irmão tá ali, eu já fiz a lápide e tal. Cara, isso doeu, né? E aí a Cláudia viu, né, o Louis chorando, triste, e aí ela se deu conta, né, do porquê o Louis transformou ela em vampira, porque ele precisava de alguém pra amar, que ele precisava, né, de uma irmã, de uma pessoa ali pra ele, né, porque o Lestat, né, é bem tóxico, né? E então a Cláudia resolve voltar. Então ela volta, temos um reencontro lindo, maravilhoso do Louis com a Cláudia, ele abraçando ela, até ela nem acreditou, né, que ele só ia abraçar ela e tal. E aí chegou o Lestat, né, o bom filho a casa torna, né, e tudo mais, já sacaneando, né, do jeito do Lestat, dizendo que não aceita as desculpas dela. E aí ela fala pro Louis, vamos embora, vamos viajar, achar outros vampiros, entendeu? Porque existem outros, ele tá mentindo. E ali a gente começa a ter uma batalha, vamos dizer assim, pelo amor do Louis, né? Afinal, todos amam o Louis, né? Tanto o Lestat quanto a Cláudia, a gente sabe que ama o Louis, só que o Lestat de uma maneira bem obsessiva, né? E aí a gente começa aquela batalha ali, né? A Cláudia, vamos embora, Louis. O Lestat, você não pode ir embora, Louis. E tal, e aí... Quando o Lestat percebe que o Louis vai embora com a Cláudia, né, que ele ama mais a Cláudia, aí a gente vê as agressões físicas, sim. Temos um embate bem violento entre Louis e Lestat, porque primeiro o Lestat vai e ataca a Cláudia, e o Louis não permite. E aí eles começam a brigar, e vão pra cima, e vão pra baixo, e cai lustre, cai não sei o quê, e a casa treme e tudo mais, e a Cláudia não sabe o que tá acontecendo, vai atrás, e o Louis, né, mentalmente vai falando pra ela ficar onde é que tá, que já tá acabando, que ele já tá indo embora. Mentira, porque tava tudo arrebentado, tadinho, né? O Lestat ganhou a luta,
né? E a gente vê ele carregando, né, o Lui todo ensanguentado, e aí ele voa, né? O Lestat, ele também tem o poder de voar, né? Lestat a gente já sabia que era muito poderoso, só não sabia que voava. Então ele vai, né, vai flutuando com o Lui pelas nuvens, né? Ele virou o Superman também, e aí foi, né, e fala pro Lui que ele só queria que o Lui amasse ele igual ele o ama, né? Só que o Lui não ama ele. Lestat, Lui não te ama, deixa esse homem. Caramba! E ele não aceita. E a única coisa que o Lui fala é, me solta. Então, falei, né, uma altura enorme, lá nas nuvens mesmo, né, o Lestat solta ele. Então, quando ele cai na casa, cai todo, parece um boneco, né, todo quebrado ali, todo torto, e a Cláudia chorando, nisso desce o Lestat já olhando pra ela, e ela olhando, né, e assim termina o episódio. O Lui ali, todo cagado, todo arrebentado, tadinho, né, deve demorar um tempinho pra ele se recuperar, né, porque como ele apanhou do Lestat. E aí a gente vê também, né, a promo do próximo episódio, né, o Lui se recuperando, a Cláudia cuidando dele e falando mentalmente, né, pra ele, que eles têm que fugir, têm que se livrar daquela prisão que eles estão ali com o Lestat, porque o Lestat tá mantendo eles presos ali, porque ele não quer que o Lui vá embora, porque ele ama o Lui e o Lui é dele, entendeu? É assim, né, ele é super obsessivo, né? Ninguém merece. E aí, com certeza, no próximo episódio, a gente deve ver os planos da Cláudia pra poder se livrar do Lestat, né? Porque o Lestat acha que é a Cláudia que tá colocando o Lui contra ele. Lestat, você que é maluco, obsessivo, tóxico, não é a Cláudia, né? E aí, com certeza, eles devem começar a armar um plano, fazer alguma coisa no próximo episódio. E eu já quero ver muito o próximo episódio, porque a gente sabe, né, que a gente viu o filme, né, a gente já é fã, né, desse universo, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu, mas a gente quer ver, porque a gente tá vendo informações novas ali. Diferente no filme, né, no filme a gente não tem esse embate deles assim, né, a gente tem mais um plano arquitetado deles mesmo, fora que eles não eram um casal, assim, totalmente aberto no filme, era uma coisa mais subentendida. Então, óbvio que muita coisa iria mudar, né, com isso na série, que eles são um casal totalmente aberto e tal. E aí a gente pode ver até as nuances desse relacionamento tóxico, porque não foi a Cláudia que complicou as coisas, não foi a Cláudia que botou o Lui contra o Lestat, não, o Lestat é que sempre teve um relacionamento tóxico com o Lui, ele sempre manipulou o Lui, e chegou o momento que o Lui não quis ser mais manipulado, né, que o Lui já tinha uma pessoa ali para estar ali com ele, não precisava mais viver naquele relacionamento tóxico. Então, quando a Cláudia fala pra ele, né, que ele é uma dona de casa, né, ridícula, então pega muito mais, assim, pro Lui, que ele começa a enxergar, né, o que tá acontecendo. É tudo culpa do Lestat, mas o Lestat não quer a sua parcela de culpa, né? E como ele é muito forte, né, os dois não têm como fazer nada contra ele, né? O Lestat é muito forte, muito mais velho do que eles, então eles vão ter que usar a inteligência. Então quero ver o que vai acontecer, quero ver o circo pegando fogo, e eu gostei bastante desse episódio, né? A gente pode ver todas as consequências da Cláudia ter matado o Charlie, a Cláudia indo embora, o Lui sofrendo pra caramba, olha como o Lui sofre nessa série, tadinho, voltar e dar um abraço nele, falar, Lui, não fique triste. Não fique, né? Mas a Cláudia voltou e agora eles querem fugir. Vamos ver como eles vão fugir. Bom, foi um episódio muito bom. Aliás, como todos os episódios dessa série estão sendo muito boas. Mas assim, a cena da briga até me deixou chocada. Eu não achei que o Lui ia ser um saco de pancada assim do Lestat tão facilmente. Não achei que ia chegar aquele ponto todo ali, né? Mas realmente, tadinho do Lui. É isso que eu tenho a dizer. Tadinho do Lui, coitado dele, né? E foi um episódio muito bom, muito bem produzido, sempre perfeito. E eu quero saber de vocês. Vocês gostaram desse episódio? Não gostaram? Deixa nos comentários tudo que vocês acharam desse episódio. Não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!